Olá a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez UFVJM, e hoje a gente tem uma atividade dupla, né, uma dobradinha. A gente vai começar, né, com a continuação sobre as práticas de abertura, e depois a gente tem um jogo e contra. Com vocês, Hilton. Olá, pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo a gente coordena o projeto Xadrez nas escolas e aqui o Clube de Xadrez. Sejam bem-vindos ao Clube da UFVJM, tá? Com você, Enzo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Enzo, sou bolsista do projeto Xadrez nas escolas e professor do Clube de Xadrez do UFVJM. E eu passo a palavra para o Glaicos, que vai dar uma aula sobre os tipos de abertura para a gente. Com você, Glaicos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Glaicos, instrutor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez e também da Federação dos Esportes Antigos de Minas Gerais, a FEENG. E estou aqui hoje para dar uma breve palavrinha com vocês sobre a classificação das aberturas, ok? Então, eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Na hora que estiver ok, podem me avisar. Já está na tela? Ok. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, precisa a gente entender o que é a abertura, né? A abertura no xadrez é a primeira fase. Nós temos 3 fases: abertura, meio de jogo e final. A primeira fase é a abertura, onde a gente vai desenvolver as peças, posicionar nosso exército para disputa da batalha. Então, ela se define num conjunto de lances iniciais, que determinam, né, de forma geral, assim falando, uma estratégia que ambos os jogadores vão adotar durante o confronto, durante o jogo. E geralmente ela costuma ir do 10º ao 15º lance, tem algumas que passam disso, tem algumas que vão menos, né? Se você cometer um erro na abertura, a partida pode terminar antes mesmo da abertura. Então aqui a gente tem até uma fotinha aqui interessante, o Coyote com o Papaléguas aqui, ó, já tá levando um mate pastor aqui, não chegou nem conseguindo mexer uma peça. Então é muito importante a gente saber o que fazer numa abertura, qual é o nosso perfil também, de que tipo de abertura que a gente gosta mais, né? Que a gente se sente melhor jogando. As aberturas são classificadas da seguinte forma: elas se dividem em regulares e irregulares. Sendo que as regulares, a gente tem uma divisão de aberturas abertas, semi-abertas, fechadas ou semi-fechadas, né? E o que diferenciam essas aberturas? A gente pode ver aqui do lado também uma gravurinha aí com grandes jogadores, grandes mestres, e alguns deles mais, assim, agudos, né? Jogavam sempre no ataque. A imagem não mudou, mais... Glaicos. Para mim, tá na primeira ainda. Opa! Ah, sim, perdão. Agora sim. Mudou? Sim. Ok, então nós temos aí uma fotinha aí. Então, aqui está as aberturas regulares, abertas, semi-abertas, fechadas, semi-fechadas, e as irregulares. Então, aqui a gente pode ver na fotinha do lado aqui algumas caricaturas de alguns grandes jogadores da história, né? E, por exemplo, o Tal era bem agressivo, então ele gostava de abertura mais abertas, Botvinnik, né? Paul Keres também. Já outro, Petrosino era mais... Botvinnik, ele é base para jogar inglesa. Oi? Perdão? Botvinnik, eu já assisti partidas dele. Ah, sim. Então, cada um tinha seu estilo, né? Então, foi necessário eles classificarem essas aberturas. Então, aqui começando a falar um pouco sobre aberturas abertas, né? As aberturas abertas se definem pelos lances E4, E5, tá? Então, sempre que começar com esses 2 lances, nós vamos estar falando de aberturas abertas. Porque vejam que já libera logo o bispo das casas brancas, a rainha e o cavalo de G também já está pronto para jogar, o cavalo de B. Então, libera o maior número de peças para jogar. E elas se caracterizam por grandes confrontos desde o começo, né? Então, grandes ameaças, armadilhas, e elas são necessárias, é necessário muita atenção nessas aberturas. Daqui a pouquinho nós vamos ver alguns exemplos, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. As aberturas semi-abertas é quando um jogador de brancas começa com E4 e o jogador de negras não responde com E5, com qualquer outro lance que não seja E5. Aqui, por exemplo, aqui na Caro-Kann, ele começa com C6, depois ele vem com perdão, D5, né? Então, é uma forma diferente de resposta. Então, ela é considerada semi-aberta. O slide não mudou de novo. Oh, meu Deus do céu. Perdão. Então, aqui, agora sim. Okay. Abertura semi-aberta. A brancas inicia com E4 e as negras não respondem com E5. Elas respondem com outra jogada que não seja E5. Então, essas são consideradas semi-abertas, né? O jogo vai ser mais aberto para as brancas, no caso, e negra está procurando uma posição mais sólida, uma posição diferente, né? Agora, vamos falar das fechadas. As fechadas se caracterizam pela abertura do peão da dama. Então, nós temos aqui D4 e D5.
Vejam que ela não libera aqui a dama direito para jogar, ela libera somente o bispo das casas negras, então ela libera menos peça, né? A negra tem que primeiro tirar o bispo para depois colocar a dama ou em D2 ou D3, né? E não vai ficar bem assim posicionada, ela não tem um leque tão grande de opções quanto na abertura aberta. Então, essas são consideradas aberturas fechadas, tá ok? Outras aberturas também que são utilizadas são as semi-fechadas, quando brancas começam com D4, mas negras não fazem o D5, faz um outro lance. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, que pode ser uma pirque, pode ser também uma Índia do Rei, pode transportar para uma Índia do Rei, né? Então depende muito da resposta. Então essas são as semi-fechadas. Só voltando rapidinho, abertas E4 e E5, semi-abertas E4 com outra resposta qualquer, as fechadas D4 D5 e as semi-fechadas D4 com outra resposta que não seja D5, ok? Essas são, então, as aberturas que a gente considera regulares, estão bem todas estão catalogadas também, tá, pessoal? Então, aberturas que já foram estudadas, tem muitos estudos sobre elas, e elas são consideradas assim para ter uma melhor noção. Agora, existem aberturas que não começam com os peões centrais, né, que não buscam controle de centro ou disputa de centro imediatamente, mas depois vem atacar o centro. A gente chama essas aberturas de aberturas irregulares, né? Por exemplo, a orangotango. Orangotango começa, por exemplo, com B4 e pode ser respondido ou com um cavalo F6 ou com, no caso aqui, com E5, né? Então aqui notem que as brancas começaram com o peão lateral, que a gente fala geralmente para não começar, né? Outra característica das aberturas abertas é que você vai rapidamente liberar o bispo das casas brancas, né? E o cavalo para poder rocar muito rápido. Já aqui nas irregulares, nem sempre a gente vê o rock, tá? É um tipo de abertura que depende muito. Tem muitas vezes acontece o rock nas alas opostas, onde o ataque que chegar primeiro leva vantagem. Então, costuma-se abrir as alas e não rocar, nem sempre se roca, tá? Então, quando a gente estava na aula passada falando um pouco do princípio das aberturas, o Enzo deixou bem claro, né? Eu gostei da fala do Enzo, colocando também como um dos princípios a proteção do rei, né? E a proteção do rei, o roque, geralmente é um movimento para você ligar as suas torres, colocar o rei em proteção, e ele caracteriza o final da abertura e a transição para o meio-jogo. Então, mas existem algumas partidas que, por exemplo, você aguarda o seu oponente, a Alexandra estava conversando com a gente, né? Ela até falou que acontece isso muito com ela, que o oponente fica esperando ela rocar para ver que lado ele vai atacar, né? Então, isso acontece muito com as aberturas regulares também, né? Elas nem sempre acontecem o rock nessas aberturas, ok? Pessoal, eu vou mudar aqui e vou compartilhar outra tela com vocês, só um minutinho, que agora a gente vai ver alguns exemplos aqui perdão, não é janela. Laicos, tem uma pergunta para você da Leticilane. Ah, sim, pois Ela escreveu assim: e quando não se inicia com um peão, mas com um cavalo, que tipo de abertura que é? Também, olha só, em regra, as aberturas regulares começam com os peões de D4 ou E4 e com respostas, né, podendo ser D4, D5 ou outras. Então, essas são as regulares. As que começam diferente, elas são consideradas irregulares. Porém, existe uma coisa que a gente chama muito de transposição. Eu posso começar com um cavalo, vamos ver se eu consigo compartilhar meu ChessBase aqui. Conseguem ver o ChessBase? O tabuleiro? Sim. Ok, então eu posso, por exemplo, começar com este cavalo aqui. Se nosso... Perdão, deixa eu voltar um... Não, tudo bem, pode ser aqui. Se eu agora jogar aqui, ó, eu estou transpondo para uma abertura aberta, semi-aberta, porque eu joguei E4, mas meu adversário não fez o E5 aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, pode ele jogar uma aqui, querer trocar, tá? Então, o que acontece é que ela pode acabar se transpondo. Ela começa como uma abertura irregular e ela se transpõe para uma abertura regular posteriormente. Isso é só um exemplo, né? E se ele tivesse jogado aqui, ele não jogaria porque perderia imediatamente
o peão aqui, né? Então ele teria que pelo menos começar, talvez assim, por exemplo, a abertura dos 2 cavalos, né? Que também é conhecida, ou dos 4 cavalos, né? Também. O Michael fez uma pergunta interessante também. Ele perguntou quando começa, então, com fianqueta e irregular. Sim, é considerado regular. Por exemplo, na defesa moderna, né? Vamos voltar aqui, por exemplo, se a gente tivesse jogado... Deixa eu só fechar esse. Não, pedi um... Opa! Não era isso. Cadê meu... Tá aqui. Só um minutinho. Então, voltou o tabuleiro aí, gente? Sim. Caiu. Acabei de interromper. A gente às vezes clica no lugarzinho errado. Desculpa, perdão, mas já vamos voltar. Então, por exemplo, se a gente começa aqui uma abertura igual a orangotango, né? Ou a grobe aqui, né? A gente está começando com o fianqueto, ó, por exemplo. Né? Ela é considerada uma abertura irregular. Tá ok? Ó, por exemplo. Esse aqui é um exemplo. Mas no fim, agora, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que o E4 e E5 foram jogados numa ordem diferente, tá? Vamos, por exemplo, sair esse aqui. Então, ele parece agora uma abertura que começou com E4 e E5, regular. Por isso que eu falei da transposição, né? Mas começou de maneira irregular, jogando com o fianqueto do bispo lá, ok? Acho que era essa a pergunta, espero ter respondido. Ok. Vamos agora compartilhar uma janela. Deixa eu ver. Ixi, meu Deus do céu. Hoje eu estou meio bagunçado aqui, pessoal. Eu não sei se está... Qual já... Compartilhar. Ok. Apareceu uma telinha do Lichess aí, pessoal? Sim. Ok. Esse aqui, ó, eu peguei um estudo já pronto aqui do Lichess para andar um pouco mais rápido, para ser mais fácil. Se alguém quiser procurar, é só ir lá em aprender, estudar. Aí, a hora que abrir a tela, você pesquisa Chico_Chico. Ele já tem uns estudos prontos sobre abertura, bem simplório aqui, tá ok? Então, alguns exemplos. Aqui ele fala da abertura aberta, né? E4, E5. Então, seria com esse começo. Olha só como é que ela libera o bispo, a dama e o cavalo, né? E o outro cavalo também aqui. Então, ela já consegue liberar um maior número de peças. Então, ela é mais dinâmica para jogadores que gostam de grandes emoções, tensões, né? Elas vão ter muito ataque. E alguns exemplos aqui, por exemplo, tem a defesa Petrov, por exemplo. A gente pode ver aqui, ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. Ó, já está ameaçando trocas, né? Toma peão, mas eu também retomo o peão. Então, o combate é muito mais... acontece muito mais cedo nas aberturas abertas. Outra muito interessante também, quer ver? Deixa eu ver se... a italiana. A italiana é outro exemplo que a gente tem de aberturas abertas. E4, E5, eu já libero o cavalo, defende com cavalo C6, e aí bispo C4. Já fazendo pressão no peão de F7. Se ele rocar pequeno aqui, ó, ele já vai estar sob ataque desse bispo aqui, ó, o roque, tá vendo? Então ela já começa a criar problemas desde o início, e ela já liberou para rocar. Então, rapidamente, brancas vai rocar aqui, e negros ainda vai ter que terminar de desenvolver a sua ala para o roque. Vamos falar agora também das aberturas semi-abertas. Vamos mostrar alguns exemplos aqui. Então, eu falei com vocês, aberturas semi-abertas são aquelas que iniciam com E4 e a resposta não é E5, tá? Por exemplo, defesa Nizovic, tá? Nós temos aqui E4 e nós temos cavalo C6. Você vê que nenhum dos dois peões foi jogado aqui, mas ele já está trazendo o cavalo com a ideia de combater o centro, né? Ele não vai deixar de combater o centro. Ele só vai combater de outra forma. Essa é uma. Outra muito jogada também é a escandinava. E4, e aí ele já combate com D5. Ele é uma oferta de trocas, tá? Ela é semi-aberta porque a gente vê que tá aberta para as brancas, ok? Tá liberando tudo, mas as negras não. Ó, a dama tá restringida, o bispo, ele não pode sair nem aqui, nem aqui. Ele vai ter que sair também restringido aqui. Então, aqui pode ser jogado, talvez, um C6, ou o cavalo F6, ou E6. E aí, o bispo branco, por exemplo, se jogar E6, vai jogar atrás da cadeia de peões.
Então, são exemplos de aberturas semiabertas. Aberturas fechadas, vejamos então alguns exemplos. Abertura fechada, como eu disse, D4, D5, ok? Liberou somente o bispo, a dama ainda está restringida por causa do peão aqui, então ela não tem a coluna aberta. Alguns exemplos que a gente pode citar aqui, quer ver? A eslava e a semi-eslava, por exemplo. A eslava está aqui, ó, é D4, D5, e aí ele promove o gambito da dama, né, conhecido como gambito da dama, só que ele não toma, ele simplesmente defende aqui com o peão de C6, essa é a eslava. E tem a semi-eslava, né, que também parece, só que aqui ele faz, e aí cavalo já desenvolve, e desenvolve o outro peão de E, fazendo uma triangulação aqui, uma pirâmidezinha, né? Notem que o bispo das casas brancas vai jogar atrás da cadeia, e o negro das casas negras está liberado, ok? E outro também que eu gosto muito, que eu costumava jogar, que era defesa ortodoxa, né? Eu gosto muito de gambito da dama, tá, pessoal? Então, aqui na defesa ortodoxa já é com o peão de E6 primeiro, ó. E quando sai o cavalo, F6, tá? Essa é uma outra variante. Aí você pode trazer o bispo de G5, que já está impondo uma cravatura aqui em cima do cavalo, que geralmente era tampado com o bispo de E7, já liberando para rocar. Ok? Aberturas semifechadas. Nós temos aqui, então, as aberturas semifechadas é D4 e qualquer coisa que não seja D5. Então, Gambito do Budapeste é um exemplo interessante. Aqui, ó, ele vai gambitar esse peão. Eu não sei se vocês todos têm, principalmente os alunos, têm o conceito de gambito. Gambito, na verdade, é quando eu sacrifico um peão na abertura com a intenção de ganhar algum tempo, alguma compensação por isso, né? Geralmente o tempo, o desenvolvimento ou a posição. Então, quando eu sacrifico, você vê que esse peão não tem defesa nenhuma, né? Então, jogar esse aqui, eu estou entregando o peão. Ele pode simplesmente tomar aqui. E aí, tem vários desdobramentos. Só um minutinho, pessoal, por favor. Oi, filho. Aproveitar a pausa aí do Lives. O termo Gambito torna aquele seriado mais bonito ainda, porque o nome dele é Gambito da Rainha, né? Ah, sim, é o Gambito da Rainha, que eu gosto muito. Tem gente que é o sacrifício da atleta para se tornar enxadrista, etc. E ele já fala sobre o Gambito da Rainha, a gente conhece aqui como Gambito da Dama no Brasil, né? Provavelmente o tradutor do seriado lá não sabe xadrez, assim, traduziu... isso foi uma briga, né? Isso tem muita discussão, Gambito da Dama, Gambito da Rainha, porque, na verdade, Queen é rainha, né, e tal, sempre foi rainha, só que a gente, no Brasil, usa a dama, porque senão usaria a letra D, usaria a letra R, que é de rei. Então, botou-se o nome de dama, para poder não confundir com a letra, na notação algébrica. Então, seria realmente, na tradução, para a gente Gambito da Dama, sim. Mas a peça é chamada de rainha. Ela é chamada de rainha e dama. Mas provavelmente o tradutor, se ele jogasse xadrez, ele já colocaria Gambito da... Eles não me consultaram, né? Olavo. Eles não me consultaram. Não te consultaram. Uma dúvida. Além do Brasil, tem outro país que também não usa o nome rainha? Ou é só o Brasil? Não, também tem alguns países de língua espanhola também costumam usar a dama também. Tem outros países, sim. Portugal, se eu não me engano, tá? Eles também usam rei e dama, que falam, os países de língua portuguesa em geral, e tem alguns países, se eu não me engano, de língua espanhola também costumam usar. Eu não tenho certeza, não, mas existem outros países. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Se mandar pergunta aí, pode me interromper, Olavo. Bom, outro exemplo aqui é a Índia do Rei, muito interessante também, D4, e aí jogou cavalo F6, aí vem o peão C4, aí vai abrir agora aqui na coluna C também, não, perdão, aquele fianqueta primeiro, tá ok, então, porque tem vai ter o lance D6, então, fianqueta, abre o fianquete do bispo, desenvolve o cavalo, fianquetou, E4 e, por fim, D6. Esse aqui é o gambito, esse aqui é a Índia do Rei, é também uma defesa muito jogada, muito explorada, muito forte também, tá? Para uma defesa semi-fechada. E agora, aberturas irregulares. Bom, igual a gente falou, né? Se as regulares são com a abertura de D4 e E4, né? E com respostas às vezes de D4 e E5 ou outras,
Então, quais serão as regulares? São justamente quando a gente não utiliza nem o D4, nem o E4. Por exemplo, a abertura Larsen, que começa justamente com o fianqueto que o nosso colega tinha perguntado aí, tá ok? Ele começa com esse fianqueto aqui. A hatch também é uma abertura muito utilizada, que começa com cavalo F3, perdão, cavalo C6, e agora sim, aí eu falei da transposição, né? Ela parece agora uma abertura aberta, correto? Ela começou irregular, mas parece uma aberta. E tem os sistemas, por exemplo, tem também a abertura inglesa, tem sistemas também que são classificados aqui. A inglesa é uma que começa com C4, ó. É muito comum jogar C4, aí se responde aqui, cavalo C3, né? Você joga aqui, cavalo C3, depois você vai aqui, costuma fiancar esse bispo das casas brancas, tirar o cavalo e mandar o roque, tá? É uma abertura também muito utilizada, que é considerada irregular, porque ela começa com C4 e não com o famoso B4. Então, assim, esses são alguns exemplos das aberturas que eu queria trazer para vocês entenderem a classificação, o que é uma abertura aberta, o que é uma fechada, e o que isso influencia no meu jogo, vocês devem estar se perguntando. O que adianta eu saber isso? Bom, aí é que tá. Você, quando vai estudar xadrez, vai para competições, é necessário você ter um repertório mínimo, né? Então você precisa entender qual é o seu perfil. E não é o seu professor que vai falar, não, você é um jogador de aberturas abertas, você é um jogador de aberturas fechadas e tal. Ele, às vezes, acabou de te conhecer, então ele não vai poder mensurar isso. Então, muitas vezes, é a gente que vai experimentar uma abertura ou outra, e aí a gente vai conseguir entender qual é que a gente se sente melhor, qual que a gente tem melhores resultados, né? E formar um repertório. A minha sugestão é que vocês montem um repertório com pelo menos 2 aberturas de brancas e 2 defesas de negras, para casos variados, tá? Então, por exemplo, se você está estudando a sua abertura lá, igual eu, que gosto do gambitinho da dama lá, né? Eu vou estudar quais são as defesas que as pessoas costumam fazer, né, contra o gambito da dama, para que eu também não me dê mal. E quando jogarem o gambito da dama contra mim, eu já sei aquela defesa, qual a linha que eu vou adotar na defesa. Então, um repertório interessante é que você tem pelo menos 1 ou 2 de brancas e pelo menos 2 de negras, 2 respostas. Tá, uma para D4, uma para E4. Da mesma forma, a abertura, você tem uma abertura que você joga com E4, outra que você joga com D4, e você vai ali, então, vendo como que você se sente melhor, quais que você tem melhores resultados, se você é um jogador mais agressivo, que vai para cima, que gosta de partidas abertas, se você é mais posicional, você gosta de uma coisa mais fechada, mais cadenciada, vai desenvolvendo uma ala aos poucos, o jogo vai se desenvolvendo aos poucos, os sistemas são muito bons para isso, porque independente da resposta do seu jogador, você já sabe a sequência de lances que você vai fazer, igual o sistema Collins, o sistema London, né? Então, assim, tem muitas críticas contra o sistema London, mas tem muita gente que joga o sistema London e joga bem. Então, assim, isso é de cada jogador. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Igual, por exemplo, o pessoal fala muito da irregular chamada Grob, a grobiana, né? Mas muita gente joga grobiana e se sente bem. Então, pessoal, essa é só uma dica. E, por fim, só para encerrar aqui rapidinho, eu gostaria de trazer... Opa, peraí, perdão, abri uma janela. Compartilhar. Bom, aqui, por fim, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas publicações sugeridas. Nosso amigo Gerson Pérez esteve com a gente aqui, ele tem um livro muito bom, tá? Para te dar uma noção de algumas partidas, tem muitos exemplos de partidas e as ideias gerais, o espírito das aberturas. Outra coleção que eu acho muito interessante, Dominando as Aberturas de Xadrez, do John Watson, também é bem grossinho, tá? Esse aqui é bastante tempo de estudo, mas é interessante para quem tiver interesse. Tem aberturas do Xadrez Vitorioso do Yasser Seirawan, também é interessante a forma como ele adota nessa coleção dele, Xadrez Vitorioso, partidas que ele jogou, ele comenta coisas interessantes, põe até umas frases de efeito lá. E outra também é o Manual das Aberturas, ele chama Marco Lazarotto, Mestre Nacional Marco Lazarotto. Também é interessante. Essas são publicações em português,
tá? Que o volume 1 é sobre as abertas, o volume 2 sobre as fechadas, não, semi-abertas, o 3, se eu não me engano, é sobre as fechadas, e o 4 sobre as semi-fechadas e algumas irregulares. Então, eu procurei só trazer aqui algumas publicações em português para ficar mais fácil, mas também tem muitos livros em espanhol, em inglês, e aí vai depender de cada um aí, tá ok? Pessoal, essa é então a ideia que eu queria trazer para vocês sobre as aberturas. Estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa assim. E espero nas próximas aulas a gente poder aprofundar um pouco mais sobre cada tipo de abertura e trazer algumas partidas para vocês analisarem. Eu até tinha uma hoje, mas eu acho que não vai dar tempo. Obrigado. A gente faz nas próximas. Alguma pergunta, gente? Algum acréscimo de comentário? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.